A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Da tarde. Este é o Jornal da Uma com a edição do Miguel Cordeiro. Miguel, em destaque, o Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, que diz que não se sente visado pelas críticas de Pedro Passos Coelho à falta de ímpeto reformista do atual governo. No mês passado, o antigo Primeiro-Ministro criticou as reformas do Estado feitas apenas para comunicação política. Pedro Passos Coelho defendeu que a reforma do Estado não se faz com apresentações PowerPoint, nem exigem ministros dedicados. Pedro Passos Coelho disse o seguinte: quem vai para o governo e chama as pessoas para preparar uma grande reforma, o que vai gerir é a comunicação política. Não é preciso nomear um ministro para esse efeito. Confrontado com estas declarações, na Rádio Observador, Gonçalo Matias, Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, respondeu assim. Não, de maneira nenhuma. Eu concordo com o Dr. Pedro Passos Coelho sobre o diagnóstico, que aliás foi feito também pelo professor Cavaco Silva esta semana no Expresso, que é, no fundo, o diagnóstico de que Portugal precisa fortemente de uma reforma do Estado, de uma profunda reforma do Estado. Portanto, eu concordo com essa análise e com esse diagnóstico. Não, repare, eu fui secretário de Estado do Dr. Pedro Passos Coelho, justamente no Ministério que se chamava Modernização Administrativa, que é, no essencial, reforma do Estado, e que tinha um ministro para esse efeito. Gonçalo Matias, no explicador da Rádio Observador. O Ministro Adjunto e da Reforma do Estado falou também sobre o clima de crispação entre PS e PSD para dizer que não acredita que o Partido Socialista seja irresponsável ao ponto de chumbar o orçamento do Estado. A posição do Governo tem sido a de negociar com todos os partidos no Parlamento. O Partido Socialista, como partido responsável, como partido do arco da governação, não acredito que não seja responsável nos momentos certos. E repare, não é apenas no Orçamento de Estado. Estamos, por exemplo, a falar da própria reforma do Estado, em que algumas das medidas, recordo a lei do Tribunal de Contas e outras medidas muito importantes para o país, medidas reformistas, e contamos, evidentemente, com o apoio dos principais partidos que estão no Parlamento. Acha, portanto, não há o risco do Partido Socialista chumbar o próximo Orçamento de Estado? Eu acho que isso seria muito irresponsável por parte do Partido Socialista e não acredito que o Partido Socialista esteja nesse nível de irresponsabilidade. E garante Gonçalo Matias que o Governo mantém a intenção de dialogar e encontrar soluções com os socialistas. E a greve dos mediadores culturais da AIMA causou constrangimentos esta manhã nas delegações deste organismo. Sim, aconteceu em várias delegações. A Rádio Observador acompanhou o que aconteceu na delegação dos Anjos, em Lisboa. Abriu parcialmente, só mesmo para agendamentos. Cerca de 200 de pessoas estavam à espera, já durante a noite, para serem atendidas nessa delegação da AIMA. Mas depois das portas abrirem, quase todas desistiram. Só mesmo quem tinha agendamento é que pôde ser atendido. A Federação Nacional dos Sindicatos em Função Públicas e Sociais, que convocou esta greve, diz que é necessário mais ações deste género para melhorar o serviço e as condições dos trabalhadores. Falou à Rádio Observador o dirigente Artur Sequeira, que apela à compreensão. Espero, logicamente que espero, porque as pessoas têm de perceber que a AIMA, o funcionamento da AIMA, em grande parte não funciona porque não tem um número de trabalhadores suficientes e não tem os serviços a funcionar como deve ser. Declarações do dirigente sindical ao final desta manhã, declarações à Rádio Observador. Nesta altura ainda não é possível adiantar dados de adesão a esta greve dos trabalhadores da AIMA. Não há negociações diretas entre o Irão e os Estados Unidos. Esta frase continua a ser repetida, Miguel, pelas autoridades iranianas. Desta vez é uma garantia deixada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão. Declarações na agência de notícias Tasnim, em que o porta-voz do Ministério afirma que o Irão recebeu apenas mensagens indiretas de intermediários, mensagens que dizem que os Estados Unidos da América estão dispostos a negociar. Ismail Baqei diz também que as propostas que foram dadas pela administração norte-americana são propostas excessivas, irrealistas
e sem qualquer tipo de lógica. Diz que a posição do Irão é clara, este porta-voz, o país está sob agressão militar e, portanto, os esforços estão, nesta altura, na defesa do país. Mais cedo, Donald Trump também já tinha reforçado algumas ameaças ao Irão. Disse que os Estados Unidos da América podem tomar muito facilmente a ilha de Karg e ficar com o petróleo de Teherão. Estas declarações aconteceram numa entrevista ao jornal Financial Times, este dia em que se assinalam 30 dias desde o início do conflito no Irão. Sol e calor, com temperaturas acima do normal para esta altura do ano. É a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta semana de Páscoa. Amanhã e quarta-feira, algumas regiões do país podem mesmo chegar aos 26 graus. Ângela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, deixa a previsão para esta semana de Páscoa. Temperaturas amenas durante o dia, temperaturas baixas durante a noite, portanto esta característica de que durante a noite arrefece sempre um pouco, principalmente nas zonas do interior, nas zonas de planície do Alentejo, portanto as noites ainda são frias. Ter em conta também que pode haver o vento a soprar com alguma intensidade, principalmente no litoral oeste e nas terras altas. Avisos do IPMA para diferenças de temperatura entre a noite e o dia e para essa intensidade do vento em alguns locais do país. A partir de quinta-feira as temperaturas começam a descer. Páscoa ainda vai ser de sol e temperaturas altas para esta altura do ano. A chuva deve regressar na segunda-feira, depois do domingo de Páscoa. Deixar também a nota sobre o que está a acontecer na Madeira, onde o vento forte está a condicionar o normal funcionamento do aeroporto. Segundo dia consecutivo de condicionamentos. Hoje, 11 voos cancelados entre chegadas e partidas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera coloca a Ilha da Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte. 1h06. Miguel, que outras notícias marcam a atualidade esta segunda-feira? Cerca de uma centena de trabalhadores da Rádio Pública manifestou-se hoje contra a mudança de identidade destas estações de rádio. O protesto aconteceu em frente às instalações da RTP. A partir de hoje, Antena 1, Antena 2 e Antena 3 deixam para segundo plano esses títulos em detrimento da marca única RTP, introduzida no início de cada um dos nomes destas estações. Os trabalhadores consideram que é um ataque à Rádio Pública e que implica a perda de identidade destas estações. Volodymyr Zelensky quer uma trégua energética e fez essa proposta à Rússia para ajudar a responder também à crise petrolífera provocada pelo conflito no Médio Oriente. Aos jornalistas, Zelensky prometeu uma pausa nos ataques ao setor energético da Rússia se Moscou fizer o mesmo em território ucraniano. Diz Zelensky que a Ucrânia recebeu recentemente vários sinais de parceiros que pediram que se reduzissem os ataques contra o setor petrolífero russo. Para fechar, João, já estão a caminho do espaço os 6 satélites portugueses que foram lançados a partir dos Estados Unidos da América esta manhã. Tivemos direito a um Houston... Temos descolagem? Neste caso foi parecido. A frase foi ignição e descolagem. Ouviu-se ao 12:02. Foi tudo transmitido em direto no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa. Um momento que foi acompanhado com entusiasmo, com dezenas de pessoas, vários aplausos. Estes 6 satélites foram lançados da base de Vandenberg, na Califórnia. Foram a bordo de um foguetão Falcon 9 da SpaceX, sendo que 4 destes satélites têm nomes de escritores portugueses. Neste momento há um Camões, uma Agostina, um Pessoa e um Saramago já no espaço. Muito bem, eles já andam por aí, mas que missão é que têm estes satélites portugueses, Miguel? Vão ser uma espécie de Waze dos oceanos. Quem o diz é o diretor executivo da Lusospace. Ele é responsável por este projeto. Os satélites portugueses vão juntar-se a um grupo que vai permitir criar um serviço de navegação marítima para dar informações aos navios em tempo real. Os primeiros dados devem estar disponíveis daqui a 3 meses, sendo que ainda faltam satélites para completar este projeto. O serviço só vai estar a 100% no próximo ano, quando forem lançados os restantes satélites. Para já seguem estes 6 portugueses a mais de 28.000 km/h. Uau! 6 satélites portugueses no espaço a fechar o Jornal da UMA.